Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos salmos da palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no Salmo 131. E o Salmo 131 assim nos diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar. Maravilhoso Deus, mais uma quarta-feira que separamos para estudar a Tua Palavra, os salmos da Tua Palavra. Fale aos nossos corações, nos instrua e nos leve à aplicação dela em nossas vidas. É o que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Esse salmo é uma composição do rei Davi. Ele exorta o povo de Deus a esperar somente em Deus, depois que o salmista aquieta e acalma o seu próprio coração. Provavelmente esse salmo foi escrito na ocasião em que Davi ainda não era rei, e o rei Saul e os seus súditos o acusavam de querer usurpar o trono de Israel, matando o rei Saul e se tornando rei na força. Podemos ver essa história nos dois livros de Samuel e Crônicas. Davi aqui nesse pequeno salmo de 3 versículos diz que o coração dele não buscava essas coisas. Ele não queria coisas extraordinárias. O olhar dele não era altivo e nem soberbo. E a alma dele estava muito tranquila e confiante como uma criança está nos braços da sua mãe, pois a sua satisfação, a satisfação do salmista estava em Deus. Deus o bastava. E ele termina o salmo dizendo que, assim como ele, o povo deveria colocar a sua esperança somente em Deus, pois é só Deus que pode satisfazer os anseios mais profundos do nosso coração. Esse salmo é uma declaração de Davi, uma prestação de contas que Davi faz da sua alma diante de Deus. Uma avaliação sincera diante de Deus, que deveria ser cantado durante a peregrinação até Jerusalém. A nossa confiança está somente em Deus. Ninguém conhece o nosso coração melhor do que Deus. Somente Ele conhece o que passa dentro do nosso coração. Ele é quem sonda o nosso coração no mais íntimo do nosso coração. E só conhecemos o nosso coração através de Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu conheço de mim mesmo. Então vamos ver o que esses 3 versículos têm a nos dizer. No versículo 1, Davi nega que está sendo movido pela soberba. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi está dizendo, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, o meu coração não é soberbo. Eu não estou querendo ser rei, eu não estou querendo assumir o domínio de poder, de glória sobre os demais membros do meu povo. Ele também diz que o coração dele não é altivo, os olhos dele não é altivo. Ele não olha para as pessoas de cima para baixo, como um sinal de desprezo, como se ele fosse alguém e os outros não fossem ninguém. Ele não se considerava maior ou acima das pessoas que estavam ao seu redor. O coração dele não era altivo.
E a gente sabe, né, amados, quando uma pessoa olha para a gente com um olhar altivo. Tem pessoas que com um olhar sabem dizer para a gente não vale nada, não é verdade? Só com o olhar, aquele olhar de desprezo. E ela não precisa dizer mais nada. Davi diz que o seu olhar não é altivo, exatamente pelo fato do seu coração não ser soberbo. Ele diz também que não anda à procura de grandes coisas, ele não está buscando coisas maravilhosas demais para ele. Ele não está buscando coisas que ele não foi preparado e nem a ele foi destinado por Deus. Ele diz que se contenta com aquilo que Deus deu a ele. O que Davi está querendo dizer aqui, irmãos, é que ele quer viver dentro daquilo que Deus tem proporcionado a ele. Ele não passa a vida procurando ser mais, ter mais, alcançar uma posição maior e mais elevada. Ele diz que está satisfeito com aquilo que Deus deu a ele. Ele está satisfeito com as coisas normais da vida. Ele não quer ser como algumas pessoas, o rei da cocada preta, o tal. Ele está satisfeito em ser naquele momento o pastor de ovelhas. Está bom demais para ele. Davi expressa a humildade do seu coração diante de Deus. Percebam o quão sério é isso, amados. Ele não está fazendo essa declaração diante dos homens, mas diante de Deus, aquele que conhece o coração, aquele que sonda o coração, aquele que vê o coração, aquele que sabe das intenções do nosso coração. O segundo versículo diz qual o verdadeiro estado da sua alma. Enquanto no primeiro versículo ele diz o que não está dentro da sua alma, aqui no segundo versículo ele diz o que está dentro da sua alma. Ele diz no verso 2, pelo contrário, em contrariedade à soberba, à altivez, à procura de coisas maravilhosas demais que não estava no seu coração, ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Não era que ele não tenha se sentido tentado a pensar nessas coisas ou por essas coisas. Querer ser rei, ser grande perante Israel. O profeta Samuel o havia ungido como rei de Israel. Então ele pensava quando seria isso, de que forma, como é que seria. E é claro que Davi pensou a respeito dessas coisas, mas ele fez calar a sua alma, sossegar o seu coração quanto a essas coisas. Ele estava esperando no tempo do Senhor e no modo do Senhor, o dia em que ele haveria de ser rei de Israel segundo a vontade de Deus. E enquanto isso não acontecesse, ele não levantaria de forma nenhuma as mãos contra o ungido do Senhor, que era Saul. O meu coração não está à procura de grandes coisas. Se Deus for me dar o reino, vai ser da forma dele, da maneira dele, no tempo dele. Eu já quietei o meu coração. Eu não sou digno de ocupar o trono de Israel. Quanto a isso, eu sosseguei o meu coração, calei a minha alma. Amados, que exercício tremendo de humildade. Isso aqui é domínio próprio, que é o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 a 23. Amados, quando você domina o seu coração, você domina tudo mais. Davi aquietou o seu coração. O coração sossega, não pensa nisso, não fica pensando na glória de sentar naquele trono, não fica pensando quantos servos você vai ter. Não pensa nisso.
Davi, ele aquietou o seu coração. E ele usa uma figura para descrever bem o que ele estava sentindo. Como uma criança desmamada no colo da sua mãe, como essa criança é a minha alma comigo. Uma criança inquieta, com fome, ela quer mamar, ela grita, ela entra em desespero. E ela mama. E depois de mamar, ela relaxa nos braços da sua mãe e dorme. Davi usa essa figura para ilustrar a alma dele nos braços do Senhor, quieta, tranquila. Amados, essa figura expressa a total dependência do salmista no Senhor. Assim como uma criança recém-nascida, ela depende completamente da sua mãe para se alimentar, ela depende do leite materno. E é isso que aquieta o desejo dela. Era assim que Davi se sentia em relação a Deus, satisfeito, seguro e protegido, totalmente dependente do Senhor. Por isso a alma dele estava tranquila. Por isso que ele não estava procurando coisas grandes demais. Amados, quando o servo de Deus está satisfeito em Deus, ele não vive à procura de grandes coisas. A alegria dele está em Deus, nas coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar as coisas do reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas quando a gente inverte isso, a alma se inquieta, se agita. A pessoa vive em um estado contínuo de angústia e de preocupação. Mas quando ela encontra em Deus plena satisfação, ela se aquieta como o bebê, como esse bebê no colo da sua mãe. A satisfação plena em Deus é o remédio mais eficaz contra a soberba, contra a altivez, contra o desprezo pelos outros, contra a busca da própria glória, contra a inquietação, contra a insatisfação e desespero. E é por isso que Davi, tendo aprendido essa lição, ele vai exortar o seu povo, os seus colegas, a experimentarem a mesma coisa. No terceiro versículo, ele exorta o seu povo a confiar somente em Deus. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que seja Deus a existência da sua vida, ó Israel. Que seja Deus a fonte da sua satisfação agora e para sempre, ó Israel. Espera, aqui tem a ideia de esperança. Ponha Israel a sua esperança no Senhor. Essa esperança está baseada de quem é Deus. O salmista diz que a esperança dele está em Deus porque ele sabe quem Deus é. Se ele não tivesse essa esperança, ele não teria confiança, ele teria suspeita, dúvida, questionamento. Mas ele sabe quem é Deus. Deus é o meu Criador, o meu Redentor, que deu o seu Filho para morrer pelos meus pecados, que derramou na cruz o seu sangue precioso para que eu pudesse me reconciliar com Ele. Esse é o Deus o qual a Bíblia diz, ponha a sua esperança nele. Aguarde nele, descanse nele. Espera, ó Israel, em Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele prometeu. E Deus nos fez promessas maravilhosas. Ele nos prometeu a vida eterna no seu Filho Jesus Cristo. Ele nos prometeu a ressurreição, a imortalidade. Ele prometeu que estaria conosco nas aflições aqui neste mundo. Por mais que passássemos ou venhamos a passar por dificuldades, contrariedades, Ele está conosco a cada momento. Ele prometeu que não seríamos tentados mais do que poderíamos suportar. Esse é o nosso Deus. Por isso, espere em Deus. Aquiete a sua alma, descanse nele para o encontro da paz aqui
neste mundo. Os peregrinos deveriam cantar isso quando estavam a caminho de Jerusalém. E nós também devemos cantar esse salmo à medida que nós caminhamos aqui neste mundo e peregrinamos em direção a Jerusalém celestial. Amados, viver sem esperança traz uma certa paralisia, inércia e morte. A nossa esperança como cristãos não estão nas grandes coisas, nas grandes coisas e maravilhosas coisas, nas coisas que nós podemos obter e conquistar com os nossos méritos, mas a nossa esperança que nos ajuda a viver neste mundo está no Senhor Deus de Israel, o Criador do céu e da terra, o nosso Redentor. E nessa manhã eu desejo desafiar você a colocar sua esperança somente em Deus. Talvez hoje você esteja aflito, o seu coração perturbado, agitado, pensando em uma série de coisas. Mas eu queria que você, no fundo do seu coração, aquietasse o seu coração no Senhor. Encontrasse satisfação da sua alma como uma criança no Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, como é bom saber que só em Ti há esperança. O Senhor é a nossa esperança. Só no Senhor encontramos plena satisfação e descanso para as nossas almas. Como a promessa do Teu Filho Jesus, que desafiou todos que estão cansados e oprimidos a irem até Ele, pois nele está o alívio para as vossas almas. Senhor, nós oramos por aqueles que estão inquietos, desesperançosos. Que a Tua palavra console, conforte e dê segurança ao Teu povo nesta manhã. É o que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude a encontrar nele descanso e paz. Paz para esse mundo perdido e desesperançoso. Somente no Senhor. Um maravilhoso dia no Senhor.